Tribuna Transamérica com Cris Rubner. Muito bem, hoje a gente vai conversar com a escritora juiz-forana Daniela Arbex, que lançou o livro Longe do Ninho pela editora Intrínseca. Essa obra, gente, ela retrata aquela tragédia que aconteceu no ano de 2019, no chamado Ninho do Urubu, quando 10 adolescentes entre 14 e 16 anos das categorias de base do Flamengo foram vitimados no incêndio que atingiu o centro de treinamentos do Clube Carioca no Rio de Janeiro. Paulo César Magela também está aqui com a gente, vai acompanhar esse bate-papo, participar também. Dani, é um prazer receber você aqui na Rádio Transamérica hoje. Bem-vinda, viu? Obrigada, Cris. O prazer é meu de estar aqui de novo, né? Conversando com vocês. Uma alegria. Obrigada. Dani, eu vou tomar a liberdade de te chamar de Dani, tá? Claro. Você é reconhecida, é premiada internacionalmente por contar fatos, né, da história que não podem ser esquecidos jamais, assim como foi com o Holocausto Brasileiro, Todo Dia, Mesma Noite, da tragédia da Boate Kiss. Conta pra gente um pouquinho como foi o desenvolvimento dessa última obra que você lançou na semana passada. Então, Cris, eu costumo dizer que os livros nascem para mim. Nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Às vezes ele é escolhido por elas. Isso aconteceu principalmente neste livro, porque nesses 30 anos de cobertura jornalística, eu sempre denunciei as violações de direitos de populações vulnerabilizadas. Mas eu nunca tinha feito nenhuma cobertura de esportes, ou sequer do futebol, embora ache incrível, né, a mobilização social que o esporte é capaz de fazer. Era algo muito distante da minha realidade. Então, jamais passou pela minha cabeça contar uma história como essa. Mas em 2022, quando eu lancei o livro Arrastados, que fala sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, eu tinha dado uma entrevista para o Fantástico e uma das mães me assistiu e me escreveu naquela mesma noite, se apresentando como uma mãe que tinha perdido um filho no Ninho do Urubu. E a gente começou a conversar, eu falo que foi uma conversa de mãe para mãe. Uhum. A princípio, simplesmente uma conversa. Eu fui solidária, empática, que era o mínimo que eu podia fazer. Mas a gente começou a conversar e o tempo foi passando. Ela começou a me mandar foto do filho dela, o goleiro Bernardo. E eu fiquei muito impactada com aquelas imagens, pela proximidade da idade das vítimas com a do meu filho. E fiquei pensando, puxa, eu não sei nada sobre essa história. Eu não sei nem o nome dos meninos. É o primeiro nome que eu ouço falar. E aí um dia, né, no meio dessas conversas, ela me manda uma foto do filho dormindo abraçado com a bola, porque o avô, que foi goleiro, fortíssimo, disse pro neto que para ele ser um bom goleiro, ele tinha que ter intimidade com a bola. Então, desde os 9 anos, ele dormia com a bola. Ela ficou até arrepiada. Nossa, que história. E aí, a partir disso, o livro nasce para mim. Eu resolvo, então, contar essa história que foi muito desafiadora para mim. PC, fica à vontade. O que chama a atenção é que 2019 era para ser um ano de alegrias, foi o ano que o Flamengo foi campeão. Verdade. Aliás, eu estou vendo aqui na exposição da Amazon, onde está sendo vendido, eles lembram exatamente isso. 2019, o mesmo ano que entraria para a história do Flamengo como um dos mais gloriosos, o time principal foi campeão do Campeonato Carioca, do Brasileirão, Libertadores, foi também o mais triste de todos. Em 8 de fevereiro, uma tragédia sem precedentes no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube, fez toda a nação amanhecer de luxo. 24 atletas da base que se reapresentaram ao clube após o fim das férias foram surpreendidos por um grande incêndio. E 10 deles, em idade de 14, que é quase a idade do seu filho, né, Dani? Isso. E 16 anos morreram. E aí colocou o fim do sonho de muitas crianças, como o goleiro e esses outros 9 meninos também, que sonhavam um dia entrar no Maracanã lotado. Enfim, Dani, você acompanhou grandes tragédias. O Holocausto Brasileiro, que foi o primeiro grande livro seu, foi uma tragédia humana também, né? Sim. Ele entrou como uma história que você começou com reportagem e de repente ele virou um livro, virou filme, virou série, enfim. Depois você fez Brumadinho também, não é? Que é o Arrastados. A Boate Kiss também. E o que chama a atenção, Dani, é que pelo menos nenhum deles tem ainda um final na justiça. É isso mesmo. Todas as grandes tragédias brasileiras, você observou muito bem, a gente está falando da Boate Kiss, a gente está falando de Brumadinho, Mariana e Ninho do Urubu, né? Uhum. Todas elas têm em comum o fato de não haver nenhuma responsabilização. Então, eu falo sempre que a cultura da impunidade alimenta a próxima tragédia. Se lá atrás, em 2013, quando houve o incêndio na Boate Kiss,
as pessoas tivessem sido responsabilizadas efetivamente, como aconteceu na Argentina, em Cromagnon, que é a boate que pegou fogo, morreram 180 pessoas, até o prefeito foi preso. Se isso tivesse acontecido aqui, talvez a gente não tivesse tido Mariana, Brumadinho e nem o Ninho do Urubu. Quer dizer, em cima dessas tragédias até agora, todas elas estão com o processo andando. A Boate Kiss, por exemplo, chegou-se a algumas sentenças, depois houve um refluxo. E no Ninho do Urubu, você está acompanhando a questão do processo, Sim, Dani? o Ninho do Urubu, o processo está em andamento, como todos os outros casos, em fase de recurso, né? E é preciso que a gente fale que o tempo da justiça, gente, definitivamente não é o mesmo tempo de quem precisa dela, né? A gente, no caso do Ninho do Urubu, especificamente, de 2012 até 2019, a gente conseguiu traçar uma linha do tempo e provar que o Flamengo teve inúmeras oportunidades dos órgãos públicos do Rio de Janeiro para adequar o atendimento que oferecia aos atletas em formação. Já os meninos do Ninho não tiveram nenhuma chance. Ou seja, era uma tragédia anunciada. Totalmente anunciada. Se a gente pensar que em junho de 2018, meses antes do incêndio, uma equipe de fiscalização do Ministério Público esteve no Ninho do Urubu, esteve no alojamento e colocou: esse alojamento resta inadequado, embora seja provisório, porque havia uma promessa de transferência dos meninos que acabou não acontecendo, né? Embora ele seja provisório, num caso de emergência noturna, haverá grandes dificuldades. Então, eu falo que foi uma fiscalização premonitória. Agora, dando um outro... Desculpe, Cris. Não, pode ficar à vontade. Um outro dado que eu percebi também, em 2 momentos. No lançamento do livro, a torcida do Flamengo estava lá. Estava. E também, outro dia, você estava no Maracanã, né? Foi. Fico arrepiada. Você estava no Maracanã vendo um jogo do Flamengo. Você conseguiu se separar a instituição Flamengo da diretoria responsável do Flamengo? Eu acho que sim, acho que a torcida tem demonstrado essa compreensão. E o mais bonito é que antes deles serem torcedores fervorosos, eles são pais, são mães, são filhos, são irmãos, são tios. Então, assim, é impossível não ter empatia. E a torcida, aliás, a torcida que foi em peso no lançamento do livro e cantou para os pais, foi uma noite mágica, inacreditavelmente mágica, foi lindo, né? A torcida é quem vem construindo a memória coletiva dos meninos. Se não fosse a torcida, essa história já tinha sido enterrada. Foi iniciativa da torcida criar um mural, uma homenagem em frente ao Maracanã, para os meninos, com a pintura dos meninos, a torcida que cuidou disso, que pagou, que manteve o mural, que faz a reparação no mural, como a música que foi criada para homenagear os meninos. Por isso eu estive no Maracanã pela primeira vez, acredite quem quiser. Para os pais ouvirem essa homenagem para os meninos, para os filhos. Foi uma noite também muito emocionante, porque eu fui com os pais do Bernardo, do Darley, que vieram de Santa Catarina para o lançamento do livro. Aliás, 5 das 10 famílias estiveram presentes. Então, é muito bonito ver o acolhimento da torcida. E uma outra coisa bonita, quando eu estive no mural pela primeira vez e eu vi a pintura dos meninos ali no muro, eu fiquei tão impactada que eu falei, gente, a capa do livro está aqui. Aí a gente convidou o mesmo artista urbano que fez as pinturas. E pela primeira vez na história da Intrínseca, a gente fez uma capa com pintura. A gente não sabia se isso daria certo. A gente convidou o Airal Crespo, que é o artista urbano, e deu super o PC certo. Tá colocando a capa aí do livro na internet, e aí a capa é viva, né? Você vê o sorriso, você vê a emoção, eles estão falando para você do sonho deles de serem ídolos no país do futebol. Nossa, fortíssimo. Agora eu estou curiosa com uma coisa, PC. Como boa jornalista que você é, além de escritora, você encontrou dificuldades para conseguir acesso ao registro dessas provas, a investigação, a perícia? Como é que foi essa construção, Dani? O Rio de Janeiro é diferente de todos os lugares por onde eu já passei, né? Tiveram, sim, interferências, dificuldades e obstáculos, mas nada que impedisse a gente de fazer o trabalho. Aliás, um trabalho que diga-se de passagem, conseguiu trazer luz a fatos que eram considerados obscuros até então, né? Sempre houve uma versão oficial de que os meninos morreram dormindo e até meio que romantizando um pouco o que aconteceu. E a gente conseguiu provar e mostrar que não, eles morreram lutando até o fim.
E aí a gente conseguiu, dentro desse processo de investigação, fazer toda a reconstituição da noite do incêndio. Então, por exemplo, não se sabia até então, até a publicação do livro, quantos graus chegou o container? 600 graus. Nossa. Isso nunca tinha sido calculado, né? E julgava-se que não era importante. É importante. 2 meninos foram encontrados fundidos um ao outro. E aí a perícia criminal entendeu que era um levando o amigo, não sabia que era amigo, levando o outro nas costas, na tentativa de fuga. Mas quem eram esses meninos? E aí, para descobrir quem eram os meninos, uma coisa que é bonita é que cada corpo recebeu uma numeração no local de crime. Mas, geralmente, quando esses corpos, quando é alguma coisa de morte violenta, quando chega no IML, o IML troca a numeração dos corpos. Nesse caso, não trocou. Isso me permitiu saber que esse menino que levou o outro nas costas tratava-se de 2 melhores amigos. Nossa, e o que levou o outro nas costas tinha 10 centímetros a menos de altura. Ele era 10 centímetros mais baixo. Então, também fico arrepiada. Eu falo que no momento mais extremo, a afetividade venceu o medo da morte. Sim. Sabe? E eles se ajudaram o tempo todo, tanto os sobreviventes quanto os meninos que morreram. Foi incrível a capacidade que eles tiveram de serem solidários. Porque a gente imagina que por estarem num ambiente de muita competitividade, não haveria esse nível de amizade. E não, eles eram uma família, eles se chamavam de irmãos. Porque eles estavam muito distantes do verdadeiro ninho, que é a casa deles, e da proteção dos pais. Então, eles formaram uma verdadeira família. Tô arrepiada, gente. Agora, Dani, como foi a sua conversa com cada uma das famílias? Então, é interessante que cada família teve o seu tempo, sabe? Teve família, assim, que eu achei que não fosse falar. Que eu tive muita dificuldade de acessar, que resistiu muito, mas foi um processo bonito, porque eu falo que quando a gente oferece escuta qualificada, essa escuta qualificada, ela salva, ela liberta, sabe? Explica para o ouvinte aí o que é escuta qualificada. Escuta qualificada é quando a pessoa que está sendo ouvida sabe que você tem interesse real na história dela, que você não está ali... oportunista, né? Que você não está ali para fazer um sensacionalismo, que você está ali para contar a história dessa família, desses meninos, para humanizar esses meninos, para devolver dignidade. Então, é um processo muito bonito. Como também foi doloroso, mas foi bonito, quando eu voltei para ler o livro com os pais, antes deles chegarem às livrarias, quando eu fui fazer a leitura de capítulos, e tive que contar para os pais que os filhos não morreram dormindo. Foi muito, muito difícil. Acho que foi o momento mais difícil para mim. Mas uma das mães disse assim no grupo dos pais que eles têm, né? Hoje eu fiz a leitura com a Daniela, tô arrepiada de novo. Hoje eu fiz a leitura com a Daniela, quero dizer que foi muito difícil, mas é a primeira vez nesses 4 anos que eu consegui devolver meu filho para Deus. Olha. É isso. É sobre muito, isso. Né? Significa muito para eles e para mim também. Como autora, né? Agora, Dani, você, nesse processo de construção, você sempre lidando com algumas tragédias. Quando você começou pelo Holocausto, foi uma história que 30 mil pessoas morreram no hospital. Você pegou a Boate Kiss, pegou o Brumadinho e agora pega o Ninho do Urubu. Como é que a escritora, a jornalista Dani Arbex fica depois? Você passa por um período depois assim de reflexão, meu Deus do céu, como fica? Não, é sempre muito potente, mas eu falo sempre, olha, PC, você sabe disso, a gente trabalhou juntos 23 anos, né? Uhum. Eu acho que esse período de redação me preparou para a Daniela escritora. A Daniela jornalista, eu não conseguiria ser a escritora que eu sou hoje se eu não tivesse passado 23 anos na redação, jamais. Então, esse período foi me preparando, porque eu estava sempre na rua, sempre em contato com o outro, e entendendo que o jornalismo é ponte para o coração do outro. Agora, foi difícil? Foi, principalmente na Boate Kiss. Eu engordei 10 quilos, eu perdi a metade do meu cabelo. Mas eu precisei entender, depois que eu amadureci, que eu passei por esse processo tão difícil, que eu fiquei 2 anos longe de Minas Gerais, praticamente indo e vindo, né? Eu ainda estava aqui na tribuna, então foi muito difícil para mim entender essas ausências de casa, enfim. Mas eu fui entendendo o seguinte, que o meu lugar é de privilégio. Porque a coisa mais difícil é alguém te oferecer, te dar acesso à memória afetiva.
E quando você acessa esse lugar que é tão sagrado da memória afetiva, você precisa honrar isso. Então, eu me sinto super privilegiada de estar nesse lugar, nesse papel de narradora de histórias. Porque se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. E como a gente tem acesso ao livro, Dani? Ele está à venda na Isso. versão digital e versão impressa? Aonde? Sim, em todos os lugares, minha gente. Ele está sendo vendido na Amazon, está chegando muito rápido. Ele está disponível na versão digital, na versão física, nas grandes livrarias, que vocês conseguem, as grandes redes. Também e-book e a novidade em audiolivro com a narração do Tino Marcos, que é um Olha. espetáculo, né? Tá super emocionante. Longe do Ninho, a obra lançada a semana passada pela Dani. Dani, muito obrigada, viu, pela presença aqui com a gente, por ter disponibilizado seu tempo aí para vir nessa segunda-feira de carnaval, compartilhado como foi a construção dessa obra. E a gente espera você aqui mais vezes, né, PC? Com certeza. Uma história mais amena, né, Dani? Vamos fazer um romance. Vou né? tentar. Eu que agradeço, gente. Obrigada por essa oportunidade nesse dia tão lindo, né, de sol. Isso. A gente está podendo falar de coisas tão urgentes para o nosso país, né? Obrigada. Isso aí, Dani. Até a próxima.